que eu tava complementando aqui é que no segundo turno, a gente falou, o Lula entrou, mexeu no baralho, a chapa tênis sumiu, Dória a gente não sabe onde tá. Nesse segundo turno, você acha que a chapa tênis, esse outro apoio, porque os caras queriam tirar o Bolsonaro, vê o Lula, os caras sumiram, não tem mais ninguém. Quando chegar esse segundo turno, Lula e Bolsonaro, aí nessa polarização, você acha que a chapa tênis vai pra que lado? Vai pro Lula ou pro Bolsonaro? A terceira via. A terceira via. Tá, eu tava tentando entender. Terceira via. Chapa Nem tem tênis, mais, a terceira via. Olha, eu acho que vários atores importantes da terceira via devem acabar ficando ao lado do PT. E já há algumas sinalizações a isso, alguns assentos. Por exemplo, hoje tem uma entrevista na Folha de São Paulo do Luciano Bivar, que é o todo-poderoso do União Brasil. Tudo bem que a União Brasil é um partido todo cindido, que você tem a ala do DEM ali, do ACM Neto, que tem outros interesses regionais, que são contrários ao PT. Mas se eu pensar em Luciano Bivar, provavelmente em Simone Tebet, o Ciro Gomes tem dinamitado vários pontos, é verdade, com toda aquela verborragia clássica dele. Mas entendo, até porque todos assinaram a Carta pela Democracia, e todos sentam para conversar com o PT, eu entendo que eles vão caminhar majoritariamente com o Lula. Olá. Mas eu tenho uma pergunta nessa linha que a Amanda tá falando, que é o seguinte. Por que tá tão polarizado hoje, né? A gente tá falando de um ator político que passou aí, tem um passado desgraçado, um passado horrendo. O cara criou um sistema de corrupção invejado por ditadores pelo mundo. Quer dizer, ele conseguiu saquear o Estado brasileiro na cara dura de todo mundo. E assim, eu vejo que a esquerda, inclusive no ambiente jornalístico, não tem a menor vergonha na cara na hora de criticar isso. Eles fazem pouco caso, eles relativizam. E eles mostram, por exemplo, o governo Bolsonaro tentando fazer uma equiparação de corrupção que não existe. Não tem nada em termos de polícia, investigação, em termos de inquérito. Então, você consegue enxergar isso na grande imprensa? Você percebe que eles fazem um papel hoje e isso está gerando essa falta de confiança da população nos grandes meios de comunicação? Superman, eu vejo que a grande imprensa incensou a Lava Jato. Você deu horas a fio para todos aqueles procuradores fazerem aquelas lives, aqueles vivos, o PowerPoint. A imprensa, a grande imprensa, foi a favor do impeachment da presidente Dilma e da ascensão do Temer. A grande imprensa não criticou isso. Então, quando a gente fala a grande imprensa pega demais no pé do Bolsonaro, a grande imprensa não fez a mesma coisa com o PT? O PT foi dinamitado. A gente viu isso em 2018, nas eleições municipais de 2020. Exatamente. A Lava Jato teve muito apoio da grande imprensa. Você não vê uma equiparação que ela faz hoje entre os dois? Porque, pra mim, tudo é proporção na vida, entre né? Os dois, uma formiga é uma formiga, um elefante é um elefante. Eu trato as coisas com grau de proporção. E é isso que faz as pessoas sofrerem mais, menos, terem uma ideia das consequências entre formiga hoje, e um elefante. O contexto mudou no sentido de que você tem menos investigação hoje, talvez você tenha menos independência da Polícia Federal, com certeza você tem um Procurador-Geral da República. Não é narrativa, são fatos. Você tem um Procurador-Geral da República que nunca apresentou nenhuma denúncia. Calma lá. Você outro tem que por muito menos apresentou duas contra o Temer. Então, assim, você teve uma Polícia Federal muito independente e atuante nos governos do PT. Você pode fazer a crítica que você quiser. Mas você tem no Bolsonaro também, tem inquérito contra Daniel Silveira, inquérito do fim do mundo que a gente fala aqui, tem inquérito correndo solto contra o Bolsonaro, em vários sentidos. A gente está falando, inclusive, de discussão sobre vacina gerar HIV, que foi uma leitura de uma reportagem que ele fez numa live. Quer dizer, inquérito tem. Tem a Denise lá, que é a delegada da Polícia Federal, que está investigando. Mas o inquérito só anda se ele for denunciado pelo Procurador-Geral da República. Se você tem um PGR que atua sempre ao lado do presidente da República, então você tem um escudo importante para o presidente da República. Mas isso daí é narrativa. De novo, você está falando a mesma coisa que o PT falava na época do FHC, que ele é o engavetador-geral da República. Olha, vamos começar. Se não tem crime, o Bolsonaro não seguiu a lista tríplice. O PT adotou como mote, como hábito. Não, você sinceramente está falando que o PT foi a favor da investigação contra a corrupção no Brasil. Ele tentou desmontar a investigação por corrupção. O PT foi o partido mais punido pelas investigações por corrupção. Você tá falando, a delação premiada foi aprovada durante o governo Dilma. Mas ela meio que não sabia o que ia acontecer também, mas ninguém sabia, mas mesmo assim você teve um diretor-geral da Polícia Federal muito longevo, que ficou mais tempo no cargo. Você teve uma Polícia Federal totalmente independente, que atuou com independência, tanto é que a Lava Jato chegou onde chegou. Agora, a Lava Jato foi completamente desmobilizada e desmontada nesse governo. Boa. Então vamos falar da Lava Jato. Você não acha que é um pouco irônico você o Bolsonaro ter conseguido se eleger com base no mote
anticorrupção e, de repente, a Lava Jato sumiu. Qual a tua opinião, Superman? Não, é que eu enxergo Tem uma palavra de contestação, tá? O quê? Do Bolsonaro. Tá falando da Lava Jato. Ele não vai defender a Lava Jato? Tanto não, que ele de novo, é 2018. que você não pode politizar investigação. A investigação, ela existe. E de novo, a gente está perdendo aqui o senso de proporção das coisas. O governo se gaba, com razão, de não ter escândalos de corrupção de ordem estrutural. Ponto positivo para o governo, mais do que positivo, né? É a ordem do dia. Obrigação. É obrigação. Gente, mas todo como mundo, não tem? E todo mundo percebe isso. Não tem. O esquema estrutural... No MEC você não tem? Na companhia do Vale de São Francisco Posso falar? Você A não discussão tem? tá boa. Só um minuto. Vou fazer um break e vocês vão continuar nesse mesmo ponto. Um break agora para a Rádio Jovem Pan e a gente continua aqui na Jovem Pan News. Vai lá, Reginaldo, por favor. Agora, calma lá. Estamos aqui numa belíssima discussão. De um lado, Amanda Klein questionando a Lava Jato. Por que acabou a Lava Jato? Sim. E do outro lado, você, senso de proporções entre Bolsonaro e Lula. Sim. É isso? Para você ter uma vida organizada, plena, né? Forte virão. Forte virão. Sempre pra cima. Você tem que ter noção da proporção das coisas. Quando eu vejo o Supremo invadindo o Executivo e o Legislativo, esse é o grande problema hoje da República Brasileira. A esquerda faz pouco caso disso, porque está prejudicando o governo Bolsonaro. As ações do Supremo estão prejudicando o governo Bolsonaro. Então eles relativizam tudo. E é isso, para mim, o serviço que a esquerda faz quando atrapalha, do ponto de vista até de honestidade intelectual, as pessoas quando vêm com essas relativizações sobre tudo e todos, entendeu? Bolsonaro não tem ascensão sobre a Lava Jato da mesma forma que o problema do ativismo judicial hoje é ignorado pela esquerda. Bom, se a gente fosse partir dessa premissa, se essa premissa fosse verdadeira, então a gente também tem que criticar o ativismo judicial que aconteceu durante os governos do PT. Nunca aconteceu tão forte como está acontecendo hoje. De novo, proporção. Essa é uma visão totalmente subjetiva. É sua visão da realidade. Não, pera lá. Espera terminar. O ex-presidente Lula não pôde assumir, por exemplo, o Ministério da Casa Civil naquela época com base numa liminar do senhor Gilmar Mendes, que não deixou assumir. E isso não é uma discricionariedade do presidente da República, não era Dilma, porque vocês hoje atacam Alexandre de Moraes por não ter deixado o Bolsonaro indicar para a Polícia Federal o Ramagem. Bom, então se a gente for fazer uma mesma crítica, então a gente tem que criticar também o fato de Gilmar Mendes não ter deixado o Lula assumir o Ministério da Casa Civil durante o governo Dilma. E depois disso foi a derrocada, porque logo depois disso o Eduardo Cunha aceitou o pedido de impeachment e o resto é história. Sim, então, assim, ativismo, atuação, o que foi a Lava Jato, os excessos cometidos na Lava Jato? O escritório do advogado do Lula, do Roberto Teixeira, do Cristiano Zanin, foi grampeado. Gente, com autorização do Moro. O Moro divulgou conversas da presidente da República sobre as quais ele não poderia ter ingerência. É verdade. Isso era de competência do Supremo Tribunal Federal. Ele levou um puxão de orelha e uma bronca do finado ministro Teori Zavascki depois disso. Sim, e pediu escusas no jargão do Moro, jargão morista. Pediu escusa. Vai, complementa. É que a Amanda tá misturando duas coisas diferentes. Quais? Você tem ativismo judicial. Não, mas você tá passando o rodo e fazendo tudo igual. Você tem primeira instância, você tem segunda instância, você tem STJ e STF. Quando eu falo do problema do ativismo no Supremo Tribunal Federal, eu estou falando do Lewandowski pedir para o Ministério da Saúde informações em 48 horas sobre o que está acontecendo na pandemia, sob pena de avançar na competência do ministro e do presidente da República. Eu estou falando de prender deputado federal que tem imunidade parlamentar. Eu estou falando de prender político, Roberto Jefferson, prender jornalista, mandar prender jornalista com base em inquérito sigiloso. Tudo quem faz um discurso, né, para repensar o papel do Supremo Tribunal Federal, é um discurso de conservadores, quer dizer, existe uma perseguição clara e notória. E nunca aconteceu tanta decisão ativista no Supremo como hoje. No passado existia, mas era pontual. Hoje, se você puxar a jurisprudência do Supremo, é inacreditável, tanto que a gente brinca. O maior cliente do Supremo Tribunal Federal hoje é o Randolfo Rodrigues, você sabe disso? Marcos, se você tem um governo inerte durante a pandemia, se você tem um governo inerte durante a pandemia, que se colocava contra a vacina e partia de premissas anticientíficas de que o que funcionava era a cloroquina e não a vacina, você tem que ser cobrado pela sociedade, porque afinal de contas, o que está em jogo aqui é a saúde pública. Nos casos do Supremo Tribunal Federal, dos inquéritos, por exemplo, na prisão do Roberto Jefferson, foi a pedido
pedido da Procuradoria-Geral da República. Isso parte de investigações da Polícia Federal e pedidos da Procuradoria-Geral da República. O Supremo não age sozinho em muitos desses casos. Do Daniel Silveira, da condenação do Daniel Silveira, você tem quase o pleno todo do Supremo Tribunal Federal, por acho que 10-1, decidindo pelaquela cassação. Num Estado democrático de direito, quem dá a última palavra, certa ou errada, é o Poder Judiciário. Você tem o Poder Judiciário... Você está confundindo. Você tem o poder... Não foi cassação, foi investigação. Foi condenação. Investigação. Sim, mas depois condenação. Primeiro ele foi preso num primeiro momento. Prisão foi arbitrária. Prisão. E aí depois disso... Flagrante perpétuo. Depois disso uma coisa ele foi julgado, teve o processo. Na verdade, ele nunca foi